Boa noite. NE2 estreia série especial sobre a Semana da Mulher. Primeira reportagem explica as origens do machismo e da violência. A semana começa com homenagens às mulheres. Ontem foi 8 de março, um dia dedicado a elas no mundo inteiro. Por isso, todos os telejornais da Globo Pernambuco estão falando sobre as mulheres. No NE2, nós preparamos uma série especial com 3 reportagens. A de hoje revela onde estão as origens dessa violência e o que fazer para combatê-la. A gente aprendeu no colégio que existia uma certa idade da pedra. Nesse tempo, cabia aos homens caçar, fabricar ferramentas, defender o próprio grupo. As mulheres colhiam frutos das árvores, cuidavam das crianças, preparavam alimentos. Tinham um papel importante na sobrevivência da família. Há milhões de anos, a sociedade era assim. Há 526 anos, navegadores portugueses chegaram ao Brasil e começaram a colonizar nossas terras. Dominaram povos indígenas. As mulheres, eles estupraram e submeteram a outros tipos de violência. Elas foram forçadas a se unir aos estrangeiros, pariram os filhos deles. Os colonizadores trouxeram escravos africanos. As mulheres cativas também foram estupradas pelos senhores, feitores, homens brancos em geral. Ficaram grávidas, geraram filhos que já nasceram escravizados. Veja só como as coisas começaram neste lugar que seria um país gigantesco chamado Brasil. Houve muito racismo, corpos femininos dominados, tidos como propriedades dos homens. Submissão, violência. Terrível pensar que isso não mudaria tanto quanto pareceria aceitável. Com isso, a gente tem as bases de uma sociedade, desde então, violenta para com as mulheres. E aí, se formos pensar, né, na condição também de mulheres que não eram indígenas ou mulheres que também não eram negras, mesmo as mulheres brancas, elas não tinham uma série de autonomias que os homens gozavam e não eram entendidas como seres de direito. Tanto tempo depois, eles ainda mandam. Alimentam a ideia de que homens e mulheres não são apenas diferentes, e sim desiguais. Os homens vão se sentindo mais fortes, mais poderosos, e isso vai autorizando, vai legitimando, né? Vai fazendo com que seja aceito socialmente que os homens cometam violência contra as mulheres. E então chegamos à violência como é vista nos dias de hoje e revista num ciclo infinito. Toda vez que a mulher questiona essa situação de desigualdade, é muito comum que a violência se reproduza, né? Então, a violência ela é também usada para manter as coisas como as coisas são. Regina Célia vive uma longa e intensa jornada pelos bastidores da desordem, que é a relação entre homens e mulheres. É vice-presidente do Instituto Maria da Penha, que combate a violência doméstica e familiar contra as mulheres. O ciclo da violência, onde muitas vezes nós temos aquelas 3 fases, né? A fase da lua de mel, a fase de tensão e a fase da agressão. E na fase da lua de mel, você tem o seguinte: o meu amor, meu bem-querer, você é a minha vida, você é o amor da minha vida. No momento em que ela contraria esse amor da vida, diz assim: não, eu não quero, né, isso, eu queria aquilo, eu gostaria de trabalhar fora, quero cortar o cabelo, eu quero usar uma roupa assim, né? Então vem uma fase de tensão. Na fase da tensão ele vai dizer assim: você não era nada, né? Você está assim, mas eu é que te tirei da lama. Olha, você cursou a faculdade porque eu paguei a sua faculdade. E no momento em que muitas vezes ele encontra nela uma resistência em meio a essas falas e ameaças, aí ele parte então para a violência física. Muitas, por pouco, não morreram. O machismo mata porque o outro, e que é essa mulher, não é ninguém. Ela é uma coisa que eu posso desfazer. O
professor Benedito Medrado coordena o Núcleo Feminista de Pesquisas em Gênero e Masculinidades da UFPE. Diz que ninguém nasce sabendo como ser homem ou mulher. A educação em casa e na rua leva aos resultados que se vê. O problema é que ser homem na nossa sociedade está muito associado a uma aversão, a um certo distanciamento do cuidado e muito mais uma aproximação com a violência. Quem forma uma família precisa saber cuidar. Ah, não, mas isso é coisa de menina, isso não pode, isso não está certo. Porque a gente está com essa cabeça separada. Aí quando ele se torna pai, não sabe cuidar de uma criança. Um modelo que todos nós conhecemos bem. Se você faz divisões de tarefas, não é? Colocando muitas vezes para arrumar a cama, né? Arrumar a mesa, lavar a louça, isso são coisas de meninas. Né? Brincar de boneca. O que é de menino? Brincar. Né? Porque ele atrapalha muito, né? Porque ele é muito agitado. Então, deixa seu irmão e você vai fazer essa parte para me ajudar. Ainda existe educação onde as meninas vão fazer pedagogia, enfermagem, os meninos vão fazer matemática e física, por exemplo. Né? As meninas não devem ser engenheiras, não é bom uma mulher pilotar um avião, né? Mas é legal pilotar um fogão. Há quem estranhe o fato de mulheres terem autonomia e independência. O controle econômico tem que estar nas mãos dos homens, porque os homens são mais racionais, pensam melhor e planejam. Mulheres não, mulheres gastam. Isso é uma dificuldade muito grande. E a gente sabe que isso não é uma verdade, não é? Para nosso alívio, o mundo está em movimento. A gente tem uma história acontecendo, né? De um lado, direitos sendo conquistados, mulheres sabendo que são donas de si, das suas vidas, né? Que não precisam viver uma vida numa relação de violência, que têm direito a uma vida livre. E aí a gente vai tendo também movimentos acontecendo. Os movimentos que unem mulheres são porto seguro e antídoto para o sofrimento. É importante quando ela entra em contato com uma outra mulher, ela entra em contato com uma instituição que possa, não é, empoderá-la. A gente juntas, né, faz assim mais barulho, né? A gente consegue pressionar mais e a gente consegue ir se transformando umas às outras e enfrentando para construir um mundo de liberdade, né? Uma vida livre de violência para todas nós.